Quem fala em línguas estranhas não sabe o que está falando. Sim, senhor e sim, senhora. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero me apresentar para você. Eu sou o irmão Josias Dias, filho do saudoso diácono José Deodato. Louvado e agradecido seja Deus. E se não for pedir demais, já se inscreve aí no canal, já compartilha esse vídeo e deixa o teu joinha, porque só assim a plataforma vai indicar você quando eu estiver postando outros vídeos. Muito obrigado por você que já é inscrito no canal Josias Dias, né? Este vídeo é para você. Enquanto tiver uma pessoa no canal, eu não vou desistir, certo? Mas como o Jeová está mandando muitos, então tudo é para honra e glória de Jesus. Então este será o tema. Quem fala em línguas estranhas não sabe o que está falando. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Se você não tem Bíblia, pega uma caneta, uma folha e começa a anotar esse estudo que Deus Jeová está me permitindo gravar mais um vídeo para a honra e glória do nome dele. Eu estou aqui não para me promover, estou aqui para promover a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 2, versículos 7 e 8, que fala da descida do Espírito Santo, onde pela primeira vez o Espírito Santo fez aquele rebuliço, aquele sobrenatural, e os discípulos judeus, né, os novos convertidos, começaram a ser cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Que línguas foram essas? Vamos lá. Então, passo a ler Atos, capítulo 2, versículos 7, 8 e o 9. Eu vou ser rápido, não vou ler todo. Você depois lê em casa com mais atenção. O 7 diz assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? O 8. Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? O 9. Patmos, Medas, Esmina e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Patos e Ásia, e aí vai. Quer dizer, na descida do Espírito Santo, aqui em Atos capítulo 2, eles falaram em língua, mas esta língua aqui não foi língua estranha, foi língua estrangeira, ou seja, aqui esta língua falada aqui no dia do Pentecoste, né? Ele ouviu aqui idiomas de outras nações, idiomas de outros países, né? Então aqui eles entendiam, os discípulos judeus sabiam o que estavam falando aqui em Atos capítulo 2, versículo lido, porque aqui não era línguas estranhas, era línguas estrangeiras, idioma de outro país. E ficou bem claro que é idioma de outro país no versículo 7, 8 e 9, que diz: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Ao 8, comprovando que era idioma de outro país, idioma humano, idioma que você aprende na faculdade e no colégio. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos, em que somos nascidos? Aí Deus idioma aqui, pátrio, e aí vai. Então, veja só, meus irmãos, mas o tema é que língua, quem fala em línguas estranhas não sabe o que está falando, mas para falar sobre línguas estranhas tem que vir para Atos, mostrar isso aqui, porque muitas congregações, pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, missionários, né, líderes religiosos que não creem em línguas estranhas, ele só lê Atos capítulo 2, certo? E se ele pudesse, ele arrancava da página da Bíblia
ele arrancava da página da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, essa página ele rasgava e jogava fora. Porque em Atos capítulo 2 está falando de idioma humano, de línguas estrangeiras. E 1 Coríntios capítulo 14 em diante está falando de língua estranha, não estrangeira. Está falando de línguas estranhas. Está falando de mistério com Deus. Está falando o idioma do céu. Louvado e agradecido seja Deus. As línguas de Atos, capítulo 2, não são as mesmas línguas de 1 Coríntios, capítulo 14 e diante. Louvado seja Deus. As línguas de Atos é idioma humano. São línguas que se aprende na faculdade, do colégio. Se você não sabe falar inglês, você vai para o colégio e aprende a falar inglês. Mas as línguas de 1 Coríntios 14 e diante são idioma do céu. Né? E Jesus é o batizador, e ele batiza quem ele quer. E quando ele quer, louvado seja Deus. As línguas estranhas é para quem Deus quer batizar. E línguas estrangeiras é para todo mundo que quer aprender. É só ter condição de ir para o colégio, para a faculdade, louvado seja Deus. Então, só aqui eu já poderia terminar o vídeo para a honra e glória de Jesus. Se inscreve no canal em nome de Jesus. Então, meus irmãos, veja só. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O que é que diz, irmão Josias? Louvado e agradecido. 14, 1 Coríntios 14, versículo 2 e versículo 4. Diz assim, o 2. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Veja só, irmão. O que fala línguas estranhas não fala aos homens. Logo, cai por terra que línguas estranhas não é língua estrangeira, não é língua de outro país. Porque quando você fala línguas estrangeiras, idioma de outro país, alguém entende. Talvez uma pessoa não entenda, mas 10, 20, a nação inteira vai entender. Mas aqui se trata de línguas estranhas. 1 Coríntios 14, versículo 2 está dizendo que ninguém entende. Veja só, versículo 2. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Então, quando você fala idioma de outro país, você está falando aos homens. Mas aqui está dizendo que línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém é ninguém o entende. E em espírito fala de mistério, é o seu espírito falando com Deus. É a linguagem do espírito. Louvado seja Deus. E o 4 diz assim, o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala línguas estranhas quando o irmão, a irmã, o jovem, a jovem, a criança fala línguas estranhas, ela está edificando a si mesma, o seu espírito está sendo edificado, ela não está entendendo nada, mas, porém, entretanto, o espírito dela está sendo edificado. Louvado seja Deus. É uma coisa muito melhor do que aquele momento do orgasmo, do momento sexual, muito melhor, nem se compara. Louvado e agradecido seja Deus. Você pode botar aí nos comentários amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Então veja que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 4, diz que quem fala em línguas estranhas, né, fala com Deus. Maravilha, meu irmão. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, lá em Atos capítulo 2, veja que quem fala em língua estrangeira, né, em idioma de outro país, sabe o que está falando. Quando eu comecei a ler lá Atos 2, né, Atos 2, 7, 8, 9, ali eles sabiam o que estavam falando, porque eles estavam falando língua estrangeira, idioma de outras nações, né, de outras pessoas. Mas aqui, onde eu li aqui, ninguém sabe o que está falando, a não ser que Deus use um intérprete. Ninguém sabe o que está falando, mas em mistério fala com Deus. Então quem fala línguas estranhas, irmão, não sabe o que está falando.
Não sabe. E quem ouve não sabe o significado, a não ser que Deus use outro vaso para interpretar línguas estranhas. Porque línguas estranhas é o que, irmão Josias? Línguas estranhas é línguas estranhas mesmo. É línguas estranhas mesmo. É mistério com Deus. Ninguém fala línguas estranhas porque aprendeu no colégio da faculdade, não. Fala porque foi cheio do Espírito Santo. Foi batizado com fogo. E o batizador é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é quem batiza com fogo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então veja bem, meus irmãos. Línguas estranhas, língua estranha mesmo. É mistério com Deus, é edificação individual, irmão. É uma edificação espiritual. E quem fala línguas estranhas não sabe o que está falando, mas sabe o que está sentindo. Sabe o que está sentindo, a coisa boa, coisa gostosa de se sentir. Né? O Espírito se enchendo da presença de Deus. Louvado seja Deus, porque a línguas estranhas é uma edificação espiritual. Então, quem fala línguas estranhas não sabe o que está falando, mas sabe o que está sentindo. Então, logo, línguas estranhas não é idioma de outro país. Não é língua estrangeira, é línguas estranhas mesmo, meus irmãos. E veja só, lá em Atos, capítulo 10, versículo 45, 46, Atos, vamos ver o que está dizendo lá em Atos, capítulo 10, versículo 45 e 46, diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque os ouviu falar em línguas magníficas a Deus. Vejam que todos, né? Veja que aqui em Atos 10, o versículo lido, todos falaram em línguas estranhas na casa de Cornélio. Aqui foi línguas estranhas, irmão. E lá em Atos 19, versículo 6, diz assim, veja que todos aqui em Atos 19, 6, todos falaram em línguas. Veja, diz assim, e pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Veja que todos aqui e impondo-lhe Paulo as mãos sobre ele, o Espírito Santo, e falaram, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas estranhas, meu amado e minha amada. Louvado seja Deus, foi lido Atos 19, 6. Agora veja que lá em Atos capítulo 8 ao 11 falaram em outros idiomas, né? Mas em Atos 10, capítulo 45 e 46, falaram em mistério, falaram em línguas estranhas. Louvado seja Deus. Em Atos, meus irmãos, capítulo 2, o versículo 8 a 11, era a língua das nações, era idioma humano. Mas em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, 4, esses textos que eu vos li, ainda tem mais, mas porque eu gosto de acelerar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, importante não é muito falar, né?
O importante é você entender, compreender o que papai está falando ao seu coração, Tomé. Louvado seja Deus. Você que brinca com as línguas estranhas, faz piada das línguas estranhas, que gosta de imitar línguas estranhas, isso é pecado. Não imite línguas estranhas, não brinque com línguas estranhas, é pecado. Porque elas existem, sim, senhor e senhora. E é um presente de Deus para a sua igreja. O dom de línguas estranhas não é para depois do arrebatamento. Não, senhor e não, senhora. O dom de línguas estranhas é para antes do arrebatamento, é para nós. Esses dons é presente de Deus para nós. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, é uma língua que só Deus entende. Você que fala língua estranha, você não entende. Mas você sabe o que está sentindo. Mas o seu espírito fala com Deus. Ora com Deus. Louvado seja Deus. Quem fala línguas estranhas, irmãos, sabe o que está sendo falado agora neste vídeo. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque o que fala línguas estranhas, meu amado, minha amada, normalmente não sabe o que está falando, o que se fala. Se não tiver ninguém que interprete para ele ou para ela. Por isso Paulo diz que é bom pedir a Deus o dom de interpretação, para que sua mente seja edificada, não só o espírito. Línguas estranhas é língua do Espírito, meu amado e minha amada. Louvado seja Deus. Então, veja bem, meu amado, quem fala línguas estranhas não sabe o que está falando, porque é línguas estranhas mesmo. É o Espírito dele, falando em mistério com Deus, tendo um diálogo com o papai, um diálogo com o juiz do juiz, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Louvado e agradecido seja Deus, é dando uma conversa particular com o Todo-Poderoso. E quando você fala língua estrangeira e dentro do país, alguém vai entender, sim ou não? Alguém vai entender. Se eu falar inglês aqui, good night, e outras coisas aí em inglês, outras palavras, que mal você falar em português dirá em inglês. Mas se eu falar aqui várias palavras em inglês aqui, talvez você não entenda, mas alguém vai entender. Alguém vai entender, porque eu estarei falando idioma humano, idioma de outro país. Mas, se eu falar em línguas estranhas aqui, você não vai entender. Porque é o meu espírito falando com Deus. Você pode dizer amém? A não ser que Deus use um intérprete para interpretar línguas estranhas para mim e para você. Busque esse dom. Busque o dom de línguas estranhas. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, diz assim para mim e para você: portanto, os irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. E por que você está proibindo? Tem congregação aí que não crê nesse mistério. Problema de vocês, mas não toque. Não toque nas coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não crê, deixe quieto. Não fique fazendo piadinha, querendo like, visualização, brincando com as coisas de Deus, porque o preço vai chegar. A cobrança vai vir. Com as coisas de Deus não se brinca. Eu agradeço a você que ficou até o final aí. Este foi mais um vídeo que papai me concedeu, me permitiu que eu falasse para você aqui, porque ele não quer que eu fique com esse conhecimento só para mim. Ele quer que eu passe, que você passe aquilo que você sabe para outros, para que mais pessoas sejam libertas, né, das heresias, das enganações, né? Porque o diabo quer impedir de você falar em línguas estranhas. A oração que o diabo odeia é o crente que fala em línguas estranhas, porque o diabo não entende as coisas de Deus, ele só entende as coisas do homem. O
diabo fica irado quando você fala línguas estranhas, minha irmã. O diabo fica irado quando você fala línguas estranhas, meu irmão. Sabe por quê? Sabe por quê, jovem? Porque ele sabe que o seu espírito está tendo diálogo com Deus. Está falando em mistério com Deus. Então fica na paz, fica na bênção. E muito obrigado a todos vocês aí. Inscrito no canal Josias Dias. É uma alegria para mim, mas a honra e a glória é para o nosso Deus. Amém?